Mateus capítulo 5, verso 9. Mateus capítulo 5, verso 9, diz o seguinte: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vou ler mais uma vez, é pequenininho. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Essa sentença de Jesus no começo do Sermão do Monte, como todas as outras sentenças que ele vem trazendo até aqui, elas são muito complexas e elas são muito polêmicas, né? Porque o próprio conceito de paz é uma coisa complexa. Não digo o conceito etimológico da palavra, né? Porque o conceito de paz é a tranquilidade, a ausência de guerra, a ausência de conflitos, é concórdia, quietação. Então, o conceito em si da palavra, ele é tranquilo. Mas quando nós trazemos o conceito da palavra paz para os nossos dias, nós temos alguns equívocos, porque nós não levamos em consideração muitas vezes que para obtermos paz nós precisamos dar passos difíceis. Existem momentos nas nossas vidas que para termos paz nós precisamos entrar em conflitos, infelizmente. Conflitos com o outro, conflitos com a sociedade, conflitos internos. Nós muitas vezes para termos paz nós precisamos avaliar o interior dos nossos corações e descobrir que tem uma tempestade gigantesca escondida lá dentro. Então, pensar em paz não é tão simples quanto nós imaginamos, né? Porque dentro do próprio conceito de paz existe uma paz longânima, existe uma paz perene, existe uma paz breve, existe a própria falsa paz. E essa complexidade do conceito de paz, ela é natural em muitas culturas. E no meio dos judeus, falar de paz naquele momento era também algo muito complexo. Era acender um barril de pólvora e esperar explodir a qualquer momento. Porque já há algumas décadas, os judeus estavam sendo dominados pelos romanos. E nessa dominação eles não podiam exercer as suas leis de forma mais completa. Isso era muito complexo para o judeu, ao contrário do nosso país, porque a lei do judeu ela era atrelada à sua religião. Então, não poder manifestar as suas leis nacionais era, de certa maneira, não poder também 100% da sua fé ser manifestada. E aí eles esperavam um Messias, que viesse como Davi, e ele reuniria as 12 tribos de Israel, e ele compraria todas as guerras possíveis. À semelhança de Davi, eles acreditavam que o Messias viria como líder essencialmente político, e que destruiria os romanos, e que mataria os falsos judeus, que reunificaria as 12 tribos, e depois de guerra haveria paz. Mas eles desejavam, acima de tudo, a guerra. E aí Jesus vem e traz uma expressão imediata: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Jesus não fala bem-aventurado aqueles que almejam a paz. Jesus não fala bem-aventurado aqueles que esperam a paz quando o Messias vier. Ele fala o seguinte: bem-aventurados aqueles que manifestam, vivem e pregam a paz hoje, porque esses serão chamados filhos de Deus. Os comentaristas são uníssonos em dizer que isso gerou desconforto no coração daquele público, gerou raiva no coração de alguns. É só olharmos para os próprios discípulos quando Jesus falava sobre a necessidade do sacrifício. Eles não acreditavam nisso. Mas Jesus agora vem sobre um conceito de paz imediata. E aí, já compartilhando com vocês o conceito de paz, qual era o conceito de paz que Jesus estava apresentando aos judeus? William Hendrickson fala o seguinte: pacificadores genuínos são todos aqueles cujo líder é o Deus da paz, que aspiram a viver em paz com todos os homens,
que proclamam o evangelho da paz e modelam suas vidas em harmonia com o príncipe da paz. É um conceito completamente diferente da paz que eles almejavam naquela época. É um conceito completamente diferente da paz que nós esperamos. Então, o que é ser pacificador? E aí nós entramos no nosso primeiro ponto. Ser pacificador não é querer a paz a qualquer preço. E eu compartilho mais uma citação com vocês de Martyn Lloyd-Jones, que ele explica muito bem isso. Pedir paciência que ela é um pouquinho longa. Ele fala o seguinte: não se deve pensar aqui no indivíduo complacente e desligado da realidade, e nem no homem que quer paz a qualquer preço. Não está em foco o homem que diz: dou qualquer coisa para evitar conflitos. É impossível que o adjetivo pacificador signifique isso. Essas pessoas complacentes e moleironas, com frequência, são destituídas de todo senso de justiça e retidão. Elas não tomam posição quanto àquilo que deveriam defender, antes, são indolentes. Parecem ser gentis, não obstante, se o mundo tivesse de viver de conformidade com tais princípios e com tais indivíduos, ainda estaria em pior situação. Portanto, quero acrescentar que se alguém é um pacificador, nem por isso é um apaziguador, conforme tantos dizem atualmente. O que ele está querendo dizer para a gente aqui? Um pacificador não é a pessoa que quer paz a qualquer preço, no sentido de permitir com que coisas perniciosas ou coisas ruins continuem acontecendo na sua vida. Um exemplo prático: existem pessoas que têm conflitos dentro de casa, seja no casamento, seja na criação dos filhos, seja um conflito de relacionamento com o filho. Ele não quer colocar a mão naquilo, porque colocar a mão naquilo vai ser a mesma coisa que tacar pedra numa colmeia de marimbondos. Quem já correu de uma colmeia de marimbondos sabe o quanto isso é amedrontador e desesperador, não é verdade? E quem já foi alcançado por ela sabe num nível ainda um pouco mais complexo. Então, por vezes, nós não colocamos a mão em problemas dentro das nossas casas, porque nós sabemos que um temporal vai vir. Se você colocar o seu cônjuge à sua frente para conversar sobre os problemas que vocês estão enfrentando, problemas piores vão aparecer. Se você sentar com o seu filho à sua frente para falar sobre problemas de relacionamento, talvez você conheça um ser humano completamente diferente daquele que um dia você chamou de filho. Se você sentar com o seu cônjuge para resolver os problemas da criação, pode ser que vocês vejam conceitos completamente diferentes sobre criação de filho. E aí aquela paz que parecia existir dentro da sua casa substituiu guerra. E aí o que você faz? Absolutamente nada. Porque você quer viver em paz. Existem problemas dentro dos nossos próprios corações. Dúvidas, inquietações, questões sobre o futuro, frustrações sobre o passado, angústias no presente, mas que nós tentamos fugir o mais rápido possível delas, porque se a gente parar para perceber, a gente vai descobrir que no nosso coração existe um buraco tão grande que a gente não sabe nem como existe ainda um coração ali. E aí o que nós fazemos? Absolutamente nada. Enchemos a nossa agenda de coisa. Fazemos 3 esportes, 2 pós-graduações, assistimos 4 séries ao mesmo tempo, ficamos horas a fio no celular, conversamos com todo mundo, perguntamos da vida de todo mundo, às vezes até criamos uma falsa prestação no Evangelho. Visitamos, aconselhamos, pregamos, evangelizamos, mas fugimos de nós mesmos porque nós queremos viver em paz. Só que isso é uma falsa paz. E diante do conceito de pacificador, isso não é ser pacificador. Existe uma frase que atribuem a Martinho Lutero, que é bem interessante. Ele fala o seguinte: a paz, se possível,
mas a verdade é a qualquer preço. Então, a paz não é adquirida a qualquer preço. Ser um pacificador não é querer paz a qualquer custo. E aí nós vamos ao segundo ponto. Ser pacificador não é manter o status quo. O que é isso? Nós temos um conceito que as pessoas têm ao nosso respeito diante da sociedade. Não é verdade? Se nós formos perguntar o que as pessoas acham de nós em ambientes sociais, nós vamos ver muitos conceitos, né? Dentro da igreja pode ser que a gente seja o super crente, o engraçado, o prestativo. Dentro do trabalho pode ser que nós sejamos o responsável, o grande profissional. Dentro de casa pode ser que nós sejamos aquele que faz o favor para todo mundo a qualquer custo. Isso é status quo, né? A posição que nós temos diante da sociedade. E muitas vezes nós achamos que ser um pacificador é fazer a manutenção desse status quo. É continuar sendo o tolerante, o benigno, o amoroso, o misericordioso, o tolerante. Só que às vezes a que preço? A que custo? Nós somos o tolerante e o maravilhoso dentro das nossas casas à custa da nossa saúde mental. Nós somos o longânimo na nossa família à custa da destruição da nossa própria família. Nós somos o prestativo na igreja à custa de fugirmos da nossa casa. Então Jesus está dizendo para a gente o seguinte: ser pacificador não é fazer a manutenção daquilo que você quer que as pessoas acreditem em você. Isso me faz lembrar uma conversa que Elias tem com Acabe. Elias chega diante de Acabe e fala: a partir de hoje, em meu nome, não haverá mais chuva em Israel. Israel enfrenta seca de alguns anos. E aí Acabe fica caçando Elias para matar ele. E aí chega um determinado momento que Deus manda Elias se apresentar para Acabe. E quem é Acabe? Acabe foi literalmente o pior rei que Israel teve. Acabe permitiu que uma falsa religião entrasse em Israel a ponto dos pais sacrificarem seus próprios filhos aos ídolos. Acabe permitiu que nos cultos em Israel houvessem orgias. Acabe permitiu que houvesse desgraça dentro de Israel. O famoso marido de Jezabel. E ele chega diante de Elias, e ele tem a cara de pau de perguntar para Elias: Elias, acaso é você o perturbador de Israel? Olha o conceito que Elias tinha em Israel. Um profeta querendo que o povo abandonasse os maus caminhos e que voltasse aos caminhos do Senhor, diante de um rei que fez o povo seguir maus caminhos e usufruir, se é que eu posso usar esse termo, de toda a calamidade e desgraça possível. Mas Elias é aquele que perturba Israel. E às vezes, meus irmãos, nós não queremos fazer o certo, porque o certo vai fazer com que as pessoas criem conceitos errados ou indesejosos a nosso respeito. É por isso que nós queremos manter o status quo. É mais fácil ser aplaudido pela multidão, ser aceito pelo ambiente social que nós vivemos, do que ser o perturbador de Israel. Mas ser pacificador não é manter o status quo. E aí nós vamos ao nosso terceiro ponto. Ser pacificador é querer a paz ao seu preço. Tudo na vida tem um preço. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente descobre essa infeliz verdade, não é? Eu estava conversando com um menino, seus 10 anos, e eu perguntei para ele se eu sabia quantas contas o pai dele pagava. Ele: sei, luz, internet e comida. Quem dera, né, irmão? Se as nossas contas se resumissem a luz, internet e comida.
Eu falei com ele, não, tem mais. Ele, mais? Mas como assim mais? E eu fui pontuando e o olho do bichinho foi ficando grande, foi ficando assustado. E aí, quanto mais velho a gente vai ficando, mais verdades dessas a gente vai descobrindo. A gente vai descobrindo que existem mais contas a serem pagas. Seja em dinheiro, seja em emoções. Não é verdade? Para se manter empregado, muitas vezes você tem que aturar um chefe que não é tão pacífico assim. Para manter um casamento saudável, você tem que entender que muitas vezes você vai ter que aturar assim um defeito do outro. Porque à mesma medida que o outro consegue consertar muitos pontos negativos na vida, existem outros que você vai caminhar com eles a vida inteira. Não é verdade? Tem aquele que é barulhento dentro de casa, né, que acorda e parece que abriram as portas para uma banda de fanfarra. Lira, pratos, cornetas e cornetões. Acordou. Trombetas. Existe aquele que acorda e parece um ninja. Se você não fala nada, ele também não fala. E você olha para o lado, cadê? Sumiu. Está onde? E não muda. Não é? E para a gente ter paz, à mesma medida que ela não é alcançada a qualquer preço, ela também é alcançada a alguns preços que nós precisamos pagar. Mas preços que são justos. Preços que são equilibrados. E aí eu trago uma segunda citação para vocês que eu achei muito interessante, que ela está no livro Em Busca de Sentido, do psiquiatra e psicólogo Viktor Frankl. Ele é o fundador da logoterapia, né, que é uma frente psicológica que busca dar sentido para a vida. Ele tinha uma experiência terrível. Ele é um dos sobreviventes do campo de concentração nazista. E ele fala na citação, que não está ali, o seguinte: certa vez um clínico geral de mais idade veio consultar-me por causa de uma depressão muito profunda. Ele não conseguia superar a perda de sua mulher, que falecera fazia 2 anos, e a qual ele amara acima de tudo. Bem, como poderia ajudá-lo? Como poderia lhe dizer? Abstive-me de dizer qualquer coisa, e ao invés confrontei-o com uma pergunta. O que teria acontecido, doutor, se o senhor tivesse falecido primeiro e sua esposa tivesse que lhe sobreviver? Ah, disse ele, isso teria sido terrível para ela. Ela teria sofrido muito, ao que retruquei. Veja bem, doutor, ela foi poupada desse sofrimento. E foi o Senhor que a poupou dele. Mas agora o Senhor precisa pagar por isso, sobrevivendo a ela e chorando sua morte. Ele não disse uma palavra, apertou minha mão, calmamente me deixou o consultório. Sofrimento, de certo modo, deixa de ser sofrimento no instante em que encontra o sentido como o sentido de um sacrifício. O que ele quis dizer aqui? Um homem não conseguia superar o luto da sua esposa. Ele falou no livro que ele não sabia o que dizer. Mais à frente, uns parágrafos mais à frente, ele diz o seguinte: eu não poderia trazer aquela mulher da morte. Eu não poderia dar nenhuma lição de vida para aquele homem, porque ele já estava numa idade que dificultaria a ele a recomeçar a vida. E eu simplesmente perguntei, né, sem nenhuma segunda intenção: e se você tivesse morrido primeiro? Fala, minha esposa não suportaria o luto. E aí, né, traduzindo para o nosso bom idioma, o que ele quis dizer, ele fala o seguinte: então, foi uma dádiva ela ter morrido primeiro e não você. Porque pelo menos você conseguiu se manter vivo. Agora pague o preço por isso. Ou você preferia morrer primeiro e a sua esposa agora estivesse sofrendo a dor de não suportá-la. E esse homem entendeu. Ele foi embora. Feliz da vida à sua medida. Então, ser pacificador é querer paz ao seu preço. E existem preços a serem pagos pela paz. Para nós termos um relacionamento saudável dentro da nossa casa, nós temos que sentar e conversar sobre conflitos. E pagar o preço de ter um conflito. E pagar o preço de passar talvez dias olhando para a cara do outro sem querer falar uma palavra sequer. Restabelecer a amizade com o seu filho requer muitas vezes perceber que o seu filho mudou. E que ele não é mais aquela pessoa que você achava que era o seu filho. Para quem
é pai da geração anterior à minha, sabe disso. Chega da noite para o dia, e você descobre que o seu filho que não gostava de tomate agora gosta. E foi aquela mulher que Deus deu para ele, miserável. Tentei fazer ele gostar de tomate a vida inteira, e uma estranha faz ele gostar de tomate. E aí o seu filho está assistindo um filme que falou a vida inteira que não gostava. Ah, mas agora você gosta? A surpresa do pai não é o filho gostar, é descobrir que agora ele tem gostos que ele não conhece mais. E aí, para você ter uma amizade próxima e profunda com o seu filho, você tem que descobrir que ele é outro, que ele mudou. E aí você precisa gastar tempo se frustrando, percebendo que o seu filho mudou. Isso é frustrante, porque eu vejo no rosto da minha bela e maravilhosa mãe. Não, mas Arthur não gosta disso. Não, eu gosto. Não, não gosta. Sabe mais do que eu, meu gosto. Adivinha. De certo que pais e mães têm o seu poder de adivinhação, não é verdade? A gente liga, tenta esconder a voz. Uma vez eu liguei para minha mãe e falei, mãe, tudo bem? Ela, tudo, meu filho, com você. Eu falei, maravilhosamente bem. Uma mentira. Falei rindo em tudo. Ela pode contar. Quase chorei na hora. Mas nem tudo eles sabem. Ou seja, ser pacificador é entender que existe um preço a ser pago para ter paz. E nem sempre esse preço vai ser agradável. Veja o preço que o próprio Jesus pagou para que nós conhecêssemos a paz que excede todo entendimento. Foi um preço amargo. Vê o preço que o apóstolo Paulo pagou para que outros povos conhecessem o Evangelho. O preço do seu próprio sangue. Para quem lê as cartas de Paulo, percebe que a saúde dele se deteriorou a um ponto terrível. E que ele morreu só e decapitado. Mas às vezes, queridos, para nós termos a paz verdadeira, para nós sermos pacificadores, nós precisamos pagar o preço para isso. E aí nós entramos no quarto ponto, que ser pacificador é viver a verdade em amor. Parece que não tem conexão com o ponto anterior, mas tem. Porque muitas vezes quando nós olhamos para a realidade da vida e para o preço que nós precisamos pagar todos os dias para sermos um pacificador e para termos paz, pode ser que nos tornemos amargos. Porque para pagar esse preço eu não quero. O trabalho que dá ter um casamento estável. O trabalho que dá para ter um coração estável. O trabalho que dá para ter uma saúde estável. Com iFood, com a agenda cada vez mais apertada, não conseguindo fazer comida, com comidas cada vez mais industrializadas, que são as possíveis diante da nossa agenda. Então, às vezes, nós acabamos cedendo e ficando amargos. Amargos porque nós não queremos pagar o preço. E aí, no lugar de nós sermos pessoas que vivem a verdade em amor, nós vivemos a verdade em amargura. Você conhece aquela pessoa que ela é sábia, inteligente, assertiva, mas pedir conselho para ela é o mesmo que levar um soco no estômago? Você conhece? Conheço alguns. Às vezes eu sou um desses. É triste, mas eu sou. E às vezes dá azar de, na roleta da vida, o membro que marcou o gabinete naquele dia caiu no dia do Arthur amargo. Ah, tristeza. Desculpa, irmão. Deus tenha misericórdia da sua e da minha vida. Mas ser pacificador não é ser amargo. É viver a verdade em amor. E aí eu leio mais uma citação para você de um grande teólogo chamado Don Carson, que diz o seguinte: Jesus não limita os pacificadores a um só tipo. Nem seus discípulos fariam isso. À luz do Evangelho, Jesus mesmo é o supremo pacificador, fazendo paz entre Deus e o homem, entre o homem e o homem. Nossa pacificação incluirá a promulgação desse Evangelho. Então, ser pacificador não é se tornar um velho amargo, é ser alguém que vive a verdade em amor porque foi alcançado por um Evangelho de amor, porque foi alcançado por um Evangelho de paz, porque foi alcançado por um Evangelho de contentamento. Eu torno a falar sobre o apóstolo Paulo.
Nós temos as cartas conhecidas como cartas pastorais, que são as cartas a Timóteo e a Tito. E aí Paulo dá uma série de conselhos para jovens pastores que estão ingressando no mundo de igrejas muito complexas e eles não têm experiência nem estudo suficiente para perceber as dificuldades daquilo. E elas são chamadas de cartas pastorais porque Paulo, ele escreve essas cartas como pastor daqueles homens, ensinando o caminho das pedras. Não faça isso, faça isso. Olha, a realidade da vida é que você vai ser abandonado, você vai ser traído, você vai ser enganado. E a gente parece que vai ver um amargor. Lembra de Alexandre Ferreiro? Ele me trouxe muitos males. Eu estou aqui preso, sozinho, sem meus livros, sem companhia, doente. Mas eu digo uma coisa para você, Timóteo. Em todas essas coisas, Cristo foi comigo todos os dias. Paulo não se tornou amargo porque ele conhecia um evangelho de graça, de misericórdia, um evangelho de paz. E mesmo que nós precisemos, às vezes, pagar preços altos, dolorosos e amargos para sermos pacificadores, nós o fazemos com amor, porque nós fomos alcançados por um Deus de amor e verdade. E é por isso que, ao mesmo tempo que nós vivemos a verdade em amor, e aí nós entramos no quinto ponto, nós levamos a verdade em amor. Ser pacificador é levar a verdade em amor. Eu digo que ser pacificador é levar a verdade em amor, porque muitas vezes levar a verdade é levar dureza. E é por isso que eu coloquei ali, verdade com V maiúsculo, porque não é a sua verdade. Não é verdade que o mundo chama de verdade, a verdade é o evangelho. E aí muitas vezes levar o evangelho para alguém é algo duro. Porque muitas vezes ler a própria escritura dentro de casa é algo duro. Porque perceber e descobrir que por melhor que nós tentamos ser, a Bíblia nos fala que nós somos vaidosos, mentirosos, corruptos. É difícil. É difícil no mundo onde as pessoas se pintam cada vez mais fortes, ver um evangelho que diz que você é frágil, que nós somos limitados, que nós somos insuficientes, que a nossa sabedoria por ela mesma nos torna em tolos, em bobos. E por isso é difícil. E muitas vezes levar essa verdade, nós a levamos sabendo que é verdade com toda a dureza possível. E aí, no lugar de nós levarmos um evangelho de amor e paz, nós levamos um evangelho de perturbação, de caos, de desgraça. Um evangelho que, no lugar de nortear o coração das pessoas, desnorteia. E nós temos muitas pessoas que no desespero o fazem. Tem pessoas que fazem por fanatismo, né? Tudo é pecado, tudo é o diabo. Parece que a fé é um medalhão para fazê-la livrar do Satanás. Jesus é uma varinha mágica que tem poder contra o diabo. Se o diabo não existisse, Jesus não teria mais serventia na vida dela. E aí esse fanatismo faz a pessoa levar o evangelho com dureza. Mas existem pessoas que às vezes levam por desespero. Conhece aquele ente querido, aquele amigo que você quer bem, que sabe que está indo por um caminho ruim, que sabe que vai colher frutos amargos, que sabe que vai apanhar da vida e não vai ser pouco. E às vezes no desespero, a gente fala, ó, você vai para o inferno, miserável. Você conheceu a verdade, ó, está vendo distante da verdade agora. Às vezes, queridos, isso funciona, mas muitas vezes não. É por isso que um pacificador é aquele que, pagando o preço que a paz cobra, ele também vive em amor e leva essa verdade em amor. O próprio Isaías vai dizer como são belos os pés daqueles que anunciam boas novas e que proclamam a paz. E eu trago mais uma citação para vocês, de Hendrickson, que diz o seguinte, está aí? Fera. Além do mais, esta não é uma paz a qualquer preço. Ela não é produzida por meio de comprometer a verdade sob o disfarce do amor. Ao contrário disso, ela é uma paz preciosíssima para o coração de todos aqueles que falam
a verdade em amor. Então ele está dizendo algumas coisas para a gente nessa citação. Ele não está dizendo que o evangelho é só amor. E eu digo só amor porque todo sentimento isolado, ele é ruim. Então, por exemplo, o amor isolado, ele é ruim. Não é à toa que essa é a geração de pais mais presentes, mas é a geração de filhos com mais transtornos psiquiátricos. Não é à toa que essa geração é a geração de pais mais presentes, mas é a primeira geração da história onde os filhos têm um QI mais baixo que seus pais. Então, Hendrickson está dizendo para a gente que a verdade não é verdade isolada, o amor não é amor isolado, elas se juntam. Viver a verdade em amor é saber que nós vivemos uma verdade preciosa, cara, maravilhosa, profunda. E por isso nós não as desperdiçamos falando de qualquer jeito, jogando de qualquer forma. Nós a falamos com o máximo de amor possível. E só conseguimos o fazer quando pagamos o preço necessário para isso. E aí nós entramos no sexto ponto, penúltimo. Ser pacificador é estar em paz consigo. Não existe a possibilidade de você ser um pacificador bem-aventurado se o seu coração não estiver em paz. E aí, quando eu digo, queridos, que ser pacificador é ter o coração em paz, eu não estou dizendo que no seu coração não existam problemas, que no seu coração não existam dilemas. O dia que não existirem dilemas no seu coração, talvez você tenha deixado de ser humano, e você precisa de uma intervenção terapêutica o mais rápido possível, porque dilemas fazem parte da vida. Dilemas movimentam a nossa vida. Mas um pacificador bem-aventurado só o é se o seu coração estiver em paz. E aí eu trago mais uma citação do Viktor Franklin, o psiquiatra que viveu nos campos de concentração. Essa citação, ele fala pensando nos sobreviventes do campo de concentração. Ele diz no livro que muitos se mataram ali, mas esses muitos que se mataram são pouquíssimos em relação àqueles que queriam sobreviver. Ele diz no livro que muitas vezes eles levantavam com os pés todos estourados, em carne viva, e o sapato rasgado. Ele sabia que ele teria que pisar numa neve de uma temperatura de menos 10, menos 8, menos 12 graus Celsius. Mas ele ia, porque eles sabiam que se eles não fossem, eles seriam mandados às câmaras de gás. E por mais destruídos que eles estivessem emocionalmente, fisicamente, eles não queriam. Por que eles não queriam? E ele vai falar aqui. Considero perigosa e errônea a noção de higiene mental que pressupõe que a pessoa necessita, em primeiro lugar, de equilíbrio, ou como se diz na biologia, de homeostase, ou seja, de um estado livre de tensão. O que o ser humano realmente precisa não é um estado livre de tensões, mas antes a busca e a luta por um objetivo que vale a pena, uma tarefa escolhida livremente. O que ele necessita não é a descarga de tensão a qualquer custo, mas antes o desafio de um sentido em potencial à espera de seu cumprimento. O que ele fala no livro? O que manteve as pessoas vivas foi tensão, foi dúvida, foi anseio, porque elas tinham um objetivo maior. Qual? Alguns tinham o objetivo de descobrir onde estava a esposa, outros onde estava o filho, outros o que seria da vida no dia seguinte. Outros, ele diz, não queriam morrer só para descobrirem qual era o propósito de sofrer tanto. Ele fala que ele tinha o objetivo de publicar um artigo, que ele vinha escrevendo com muito ardor, estava quase pronto. Então, ter paz no coração não é estar ausente de tensões, de crises, de dores, de angústias, é apesar de saber onde o seu coração está. Ser um pacificador é estar em paz consigo, porque apesar dos problemas que nos cercam, nós sabemos a quem nós pertencemos. Nós sabemos que existe um propósito de vida muito maior.
Nós sabemos que a tempestade pode estar grande lá fora, mas existe um Deus que continua governando acima da tempestade. E é por isso que a gente entra no sétimo e último ponto, que ser um pacificador é estar em paz com Deus. Porque Ele é o príncipe da paz. Você não consegue pagar pela paz ao seu preço, você não consegue viver a verdade em amor, você não consegue falar da verdade em amor, você não consegue ter paz consigo, se acima de todas as coisas, o seu coração não estiver em paz com Deus. Ele é a única fonte da verdadeira paz. Porque todas as outras coisas falham, quebram. Todas as outras metas da nossa vida, elas passam. Esse próprio Viktor Frankl, que eu citei para vocês, ele fala que o objetivo na vida ele nunca pode ser vitalício, porque os objetivos se vão. Alguns se vão porque se frustrou, né? Quantos sonhos você já não teve que você teve que simplesmente jogar fora, descartar? Não é querer ser pessimista nem amargo, mas é possível que você tenha jogado mais sonhos fora do que concretizado alguns. E outra, existem sonhos que nós cumprimos. Tem o sonho de me casar, a gente se casa. E agora a meta é viver junto para sempre. Tem o sonho de terminar a faculdade, você termina a faculdade. E aí vem um monte de outros sonhos em seguida. Tem um emprego que pague as contas, tem um emprego que não destrua a sua saúde mental, tem um emprego que faça você sobreviver humanamente para no final do dia pelo menos ter uma conversa saudável com quem te espera em casa, tem um emprego que faça com que você consiga criar os seus filhos, isso só depois de terminar a faculdade. Então, existem metas que a gente cumpre e elas acabam. É por isso que viver só de metas é sempre insuficiente, que a gente nunca vai alcançar uma meta final. É por isso que ser pacificador acima de todas as coisas é estar em paz com Deus. E alcançar o que Paulo fala em Filipenses, a paz que excede todo entendimento. E aí volto a dizer, quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, né, ao povo de Filipos, essa carta ela é conhecida no meio da teologia como a carta da alegria, ou carta da satisfação cristã. Onde Paulo estava quando escreveu essa carta? Num banquete feliz, no meio dos seus amigos, comemorando e bendizendo a vida? Não. Preso por causa desse evangelho que ele está pregando. Ele poderia falar o seguinte: fuja o mais rápido possível, que esse evangelho destruiu a minha saúde, me fez terminar a vida só, e agora eu estou preso. Mas ele fala o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ser um pacificador é estar em paz com Deus, porque nele nós encontramos pertencimento que nós não encontramos em lugar nenhum. É por isso que o próprio Jesus vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esses chamados filhos de Deus é reconhecido como tal. É exatamente aquela figura de você andando na rua, alguém que nunca te viu na vida, te para e te pergunta: você é filho de fulano? Porque você é igualzinho a ele. Para alguns isso não é não muito feliz, né? Porque talvez o pai não seja tão belo quanto você queria ser, mas é uma sensação de pertencimento. Alguém te viu, percebeu que você é parecido e reconheceu. É esse termo que Jesus está usando. Serão chamados filhos de Deus, serão reconhecidos como filhos de Deus. Só esses encontram a verdadeira paz. E aí eu prometo que a última citação que eu leio para vocês, de Sinclair Ferguson, quando ele diz o seguinte: a palavra do Antigo Testamento para a paz é shalom. Esta é uma palavra rica e transmite a ideia de completude, saúde, bem-estar. Ela beira a ser traduzida por salvação. Então, por que ele fala do Antigo Testamento? Porque
a palavra shalom no Antigo Testamento, trazendo para o grego do Novo Testamento, ela tem o mesmo significado. Então a paz que nós encontramos em Jesus não é a paz de uma casa quieta, dos filhos que não fazem barulho, do esposo que deixa você assistir a sua novela, e da esposa que você deixa você quieto quando você assiste o seu futebol. Não é isso. É apesar disso. É saber que apesar de todas as coisas ao redor que não estão funcionando bem, existe um Deus que transformou o seu coração ao ponto de você saber que nele existe um pertencimento, uma paz, um bem-estar, uma completude, um alívio, uma salvação que ninguém pode tomar das suas mãos. E aí, diante disso, eu faço 3 apelos. O primeiro é aquele pacificador que continua sendo pacificador, mas tem sido tão esgarçado pela vida, tão estressado pela vida, que está ao ponto de jogar tudo para o alto, de desistir. Meu apelo é que você continue olhando para Jesus, a fonte da verdadeira paz. Você não vai encontrar descanso no outro, você não vai encontrar descanso nas circunstâncias, mas você vai encontrar descanso em Jesus. E esse descanso é suficiente para te revigorar, para amanhã você enfrentar mais uma vez o problema. E para depois amanhã você enfrentar mais outra vez o problema, até que um dia você veja o próprio Jesus, a própria fonte inesgotável de paz. Meu segundo apelo é para você que um dia foi um pacificador e desistiu. Está distante dos caminhos do Senhor, seja distante da igreja, ou como diz o antigo hino, perdido na casa do Pai. Está aqui, mas não está. Desistiu porque as pessoas te feriram. Em nome da paz, você foi machucado, ferido, ao ponto de se prostrar, ao ponto de desistir. Lembre-se da história de Davi. Davi tinha nas suas mãos a ferramenta para matar a sua maior ferramenta de caos, de perturbação, Saul. Ele não mata. Ele fala: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Porque ele sabia que a fonte da paz não era Saul, vivo ou morto, mas Jesus, mas Deus. Saiba que a circunstância não é lugar para você depositar paz. Jesus é. Dobre seu coração diante da presença dele. E nele você encontra a literal paz que excede todo entendimento. E meu terceiro e último apelo é a você que não conhece Jesus e não conhece essa paz, e ouviu esse sermão nessa noite e achou essa paz completamente distante. Eu digo, ela é distante sim, ela é difícil, ela é inalcançável, se nós quisermos colocar a mão com as nossas próprias mãos. Mas existe um Jesus que criou uma ponte para alcançar essa paz, ponte que nós não conseguiríamos construir, ponte que nós não conseguiríamos atravessar. Ele a construiu, ele a atravessa conosco, e ele coloca essa paz no seu coração ao ponto de você entender que existe sim paz, existe sim descanso, existe sim pertencimento, existe sim completude que você não achou em lugar nenhum, e nele, em Jesus, você pode encontrar. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque quando nós olhamos para o mundo, nós vemos caos, nós vemos desordem, nós vemos desequilíbrio. Quando nós olhamos para os nossos próprios corações, nós vemos também instabilidade, insegurança, medo, culpa, ganância, raiva, sentimento de vingança, inquietação. Mas nós te agradecemos porque o Senhor Pai mandou o seu único filho morrer no nosso lugar. E ele carregou toda essa oscilação, toda essa instabilidade, toda essa incerteza, toda essa perturbação no nosso lugar na cruz do Calvário. Morreu e venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, a ponto de hoje sabermos que nós somos súditos, servos de um príncipe, que é o príncipe da paz,
Inunda os nossos corações com essa paz. Sacia, ó Pai, os nossos corações com essa paz. Renova, ó Pai, os nossos corações com essa paz. Reconstrói os nossos corações com essa paz. E que no Senhor, a fonte inesgotável de vida, nós possamos todos os dias nos banhar na paz que nunca se gasta. Essa é a oração que nós fazemos, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.